O Vitrine volta hoje com o Roberto Freire, falamos aqui da trajetória de toda a vida de luta no começo, e aí são vários os mandatos: servidor, deputado federal, deputado estadual, e agora, novamente, tentando voltar para Brasília, candidato a deputado federal por São Paulo. Por São Paulo, essa é a novidade. E é uma novidade interessante, porque provavelmente aqui em Mauá deve ter muito nordestino. Tem Mauá, Ribeirão, Rio Grande da Serra, toda a região. Mauá, Ribeirão, São Bernardo, o próprio São Paulo, São Miguel Paulista. Tivemos hoje um canteiro de construção civil e muitos nordestinos, e eu costumo dizer que eles vieram jovens. Eu estou vindo velho agora. Mas não tarde. Não. E inclusive me rejuvenescendo, porque é um desafio, é algo novo. Eu não diria que é uma aventura, porque foi pensado. Tem racionalidade, tem clareza. Nós viemos até porque não se pode ser protagonista da política brasileira se não for um protagonista em São Paulo. A gente precisa entender isso definitivamente. O Brasil não pode ficar de costas para São Paulo, nem São Paulo de costas para o Brasil. Nós precisamos integrar, efetivamente, até porque se não fizermos a integração, perde o Brasil. Sim. Não é que perde São Paulo. Nós deixamos de ter aquilo que é o mais avançado. E quando a gente pensa Brasil de futuro, tem que pensar a partir de São Paulo. Não é do restante. E temos muitas coisas importantes, sérias, mas a gente concentra muito em São Paulo. Por exemplo, a inteligência nacional, as melhores universidades, os melhores institutos de pesquisa, você tem em São Paulo. Você tem aqui a força da classe operária. Então você tem em São Paulo algo que você pensar no Brasil grande, tem que pensar na grandeza de São Paulo. Até que São Paulo já demonstrou. Então a vinda para cá, para São Paulo, tem essa característica. Nós paramos 4 anos, eu acho que foi bom até para descansar, porque depois de 32 anos de mandato, um certo cansaço veio. Foi uma legislatura muito ruim, a legislatura do mensalão, toda série de escândalos, promiscuidade na relação. É um período muito ruim. Esses 8 anos do governo que está aí não foi bom para as instituições democráticas no Brasil. Não foi. O processo de corrupção se aprofundou. Hoje, onde você apontar o dedo, surge podridão. Infelizmente, nós vamos ter que fazer um trabalho muito sério para recuperar as instituições brasileiras. Eu parei esses 4 anos, estou voltando com muita garra, como candidato aqui em São Paulo, junto com os companheiros do PPS, particularmente os 2 grandes parlamentares que nós temos em Brasília, o Dimas Ramalho e Arnaldo Jardim, que são figuras importantes da política brasileira e que representam bem São Paulo e o PPS lá em Brasília. Então, junto com eles, com outros, o William Vu, que também veio para o partido como deputado federal, vamos tentar ampliar a nossa bancada e fortalecer o pensamento de uma esquerda democrática, moderna, e que a gente diz que é contemporânea do futuro. E o PPS vai crescer. Olha, vai crescer. Agora, nós perdemos, quando rompemos com o governo, lá em 2004, a gente entregou todos os cargos. Entregamos, inclusive, o Ministério. Eu até brinco um pouco, e o ministro que estava lá ficou querendo ficar, até uma barbicha botou, a gente mandou ele embora também, dentro de Lambuja, porque não dava para ficar se discordávamos, e olha que discordávamos da política econômica do governo. Até porque discordávamos da política econômica de Fernando Henrique Cardoso, e que Lula deu continuidade, e a gente continuou discordando. E tivemos coerência, e rompemos, saímos do governo, e naquela oportunidade, um dado interessante. No Brasil, infelizmente, o que a gente ouve falar é aquele que quer aderir ao governo. Parece que todo mundo quer ser governo. E a gente era governo e saiu, e entregou o cargo. Não é uma coisa simples. E com isso, nós perdemos quadros, nós diminuímos a nossa presença em termos de prefeitura no Brasil, de vereadores. Ficamos ainda um partido pequeno, mas de um porte razoável. Conseguimos sustentar. Eu não sei se a gente vai aumentar nessa eleição, mas a perspectiva é de que vamos ter talvez o mesmo número de parlamentares. Estamos lutando para ver se aumenta, não será nenhuma surpresa se aumentarmos, mas eu costumo ter um pouco o pé no chão. Eu não quero pensar além
do que é o que é mais possível e mais concreto. Eu acho que a gente vai repetir. Embora em São Paulo a gente vai crescer, o que é bom. Ser grande em São Paulo, mesmo que não tenha crescido no Brasil, mas vai dar mais força no Brasil. É um pouco daquela ideia que eu disse. Se a gente é protagonista em São Paulo, tem uma posição melhor no Brasil do que sendo fraco em São Paulo, mesmo que possa ter uma maior representação em outros estados. Nada de nem fazer ponderação entre os estados, mas é saber que se São Paulo tem boa presença, isso significa boa presença na República Brasileira. E daqui a pouco vamos falar um pouquinho de Brasília. Serra, Dilma, eleição presidencial. Já voltamos. Outro grande diferencial da Folha é estar onde a população pede. Jornalistas e repórteres saem às ruas, vão aos bairros ouvir as reclamações dos moradores, acompanham de perto os fatos policiais e políticos e ainda interagem com seus leitores através do site da Folha.